Bom, primeiramente, bom dia a todos os irmãos que estão aqui presentes. É um prazer estar novamente aqui. Eu acho que já faz algum tempo que eu estive falando aqui na igreja. Em primeiro lugar, esse sermão na verdade, surgiu de um questionamento da minha esposa sobre uma coisa que ela recebeu pela internet. Quem aqui tem Facebook ou usa o WhatsApp? Eu acho que a maioria das pessoas hoje usam essas mídias sociais, né? E é interessante que nessas mídias sociais, hoje em dia, a gente vê muita informação. Agora, com essas questões políticas aí, mais do que nunca, né? Tu abre o Facebook ou qualquer mídia social, está lá um monte de sites, um monte de informação, alguns a favor, outros contra, isso não vem ao caso agora. Mas a verdade é que a gente começa a ver essas coisas e começa a ver o quão questionáveis são essas publicações na internet. Às vezes a gente acha que porque está ali é verdade, e se tu for olhar depois a fonte da informação, a qualidade da informação, elas não conseguem se sustentar. Eu pesquisando sobre isso na internet, eu encontrei alguns especialistas que falam desses sites caça-cliques, mensagens bombásticas para te levar a clicar ali e acessar o site, porque aí assim eles conseguem um número grande de sites e uma renda financeira grande por conta do acesso dos cliques. Nem sempre aquelas informações são boas, mas as informações estão lá. E minha esposa esses dias recebeu uma mensagem num grupo do WhatsApp de uma receita. A receita até era boa, era uma receita para enriquecer a dieta em fibras alimentares. Mas ao invés da mensagem assim, olha, uma boa receita para enriquecer a dieta com fibras alimentares, dizia um texto, esse texto talvez não fosse chamar muita atenção, mas o texto então falava de muitas coisas, uma linguagem pseudocientífica, argumentando por que aquela dieta fazia bem para o intestino, para outras coisas mais, algumas coisas com um nexo, outras absurdas, mas que chamava atenção. E chamou tanta atenção da minha esposa que ela mandou o texto para mim e fez a seguinte pergunta: procede? E aquela pergunta me chamou a atenção, me tocou, porque, na verdade, a gente tem muitas informações, muito acesso a informações, e muito difícil, às vezes, a gente conseguir discernir qual é a informação adequada. E, na verdade, é sobre isso que nós vamos falar. O texto do nosso sermão é Cura e Saúde pelo Alimento, ou seja, nós vamos abordar a parte da saúde, a parte alimentar, e todas as informações que a gente tem acesso. Se a gente for na internet procurar sobre dietas, a gente vai encontrar pelo menos 90 dietas ou mais, e todas elas com seus defensores, argumentando que essa dieta é a melhor dieta. Dietas vegetarianas, dietas semi-vegetarianas, não vegetarianas, dietas médicas, dietas religiosas e várias outras dietas que apelam e prometem saúde ou uma melhora de vida. As mais comuns que a gente tem é as dietas vegetarianas, é o que a gente mais prega. O estilo adventista prega a dieta vegetariana. A dieta vegetariana a gente poderia citar 5 dietas aqui. A frutívora, que só come frutos. A crudívora, que só come alimentos crus. A vegana, que não consome nada de origem animal. A lacto-vegetariana e a ovo-lacto-vegetariana, que aí consome leite ou consome ovo, leite e seus derivados. Existem também umas dietas semi-vegetarianas, também muito comuns em nosso meio, que são a pescetariana e a flexitariana. A pescetariana é aquela que come, além da dieta vegetariana, peixes. E a dieta flexitariana é aquele vegetariano que, na verdade, se for na casa de um amigo e ele tiver feito um churrasquinho, ele não vai se indispor com o amigo e vai comer a carne ali com ele. Eventualmente, ele come carne. E a dieta, na verdade, a dieta brasileira, que é a dieta onívora. Mas, como eu falei, essas dietas todas têm seus defensores e têm seus contrários. Se tu fores pesquisar, aquele que é vegano, e aí, cadê o Ronei aqui? Ele vai defender o veganismo aqui com unhas e dentes aqui e condenar a carne. Mas se tu conversar com alguém que come carne, ele vai dizer que a carne não é tão ruim e vai defender. É difícil a gente saber as informações. Mesmo na ciência, às vezes isso é difícil. E aí a gente tem que voltar para a ciência. E aí uma reflexão que é muito interessante é que
as observações leigas, elas são baseadas, a ciência é baseada na observação. Talvez o nível mais simples da observação é a observação da experiência pessoal. É essa experiência que a gente vê refletido nos comentários nossos uns para os outros. Esses dias, quando deu essa questão do Zika vírus, essa questão de repelentes de insetos, teve uma enxurrada de postagens sobre repelentes de insetos. Uma delas, inclusive, falava de uma médica do Hospital de Barretos que defendia um repelente X lá. Minha mãe, curiosa, escreveu para um primo que é médico lá e perguntou dessa médica quem era e tal. E ele falou que não procedia, que tinha chegado lá essa mensagem também e nenhum médico de lá tinha postado aquilo. A pessoa que postou, na verdade, quis dar mais força para a postagem e incluiu uma médica que, na verdade, não existia. Mas várias postagens saíram. E me chamou a atenção que num grupo que eu participava, começaram as pessoas de muita boa vontade a expor a experiência delas. Então, uma falava assim, eu usei tal repelente e não fui picado. Aí o outro, eu estou usando tal repelente natural e não fui picado. A outra, eu estou usando tal repelente e não fui picado. E eram experiências verdadeiras, válidas, as pessoas tentando compartilhar aquilo naquela mídia social. Aí eu, quis fazer uma brincadeira, na verdade, mas para tentar levar esse lado da ciência. Aí eu falei assim, eu não estou usando nenhum repelente, mas também não fui picado. Porque, na verdade, a observação pessoal, ela carece, às vezes, de uma comprovação maior. Às vezes a gente não é picado não é por ser picado, e não sabe se aquilo realmente está fazendo efeito ou não. E aí, claro que nessa postagem eu falei, mas minha mãe tem usado tal repelente natural e tem funcionado. Não fiz aquele comentário para sacanear ninguém, mas, na verdade, para levar a consciência de que, às vezes, a experiência pessoal não basta. Então, a experiência pessoal é essa, a gente usa uma coisa e vê que funcionou para nós. E como é que é a experiência científica? Se a gente for exemplificar a experiência científica, para a gente entender por que às vezes, o pessoal fala às vezes dos médicos, dos nutricionistas, vocês são muito céticos, assim, a gente quer uma coisa natural e vocês não aceitam. Eu escuto isso muito. Falam de coisa natural perto de mim, mas tu é médico, não dá para falar porque tu não vai aceitar. Não é isso, é que na verdade a gente aceita a opinião. Só que a gente quer uma comprovação maior. Como é que um cientista testaria o repelente? O que ele faria? Ele pegaria uma caixa, primeiro, criaria um monte de mosquito. E aí lá tem uns 100 mosquitos. Aí ele pega 5 caixinhas iguais, bota 20 mosquitos iguais em cada caixa. E aí ele vai do outro lado da caixa, um tubo conectando uma outra caixa, vai botar uma coisa para chamar o mosquito. E em cada numa não vai botar nada, e nas outras ele vai botar um repelente diferente. Aí ele vai abrir as caixas e vai ver quantos mosquitos vão para outra caixa e quantos ficam lá. Aí ele vai dizer assim, olha, essa substância X, nenhum mosquito veio perto, repeliu todos. Essa Y repeliu metade. Essa não repeliu nenhum. A mesma quantidade de mosquito que veio na caixa sem repelente, veio nessa aí. Então, esse não vale nada. Então, assim, ele tem uma observação comparativa, né? Algo um pouco melhor. E aí eles descobrem que aquele substância X lá é a melhor repelente de todos, repeliu todos. Aquele passa a ser o estándar, aquele passa a ser o padrão de repelentes. Dali para frente, todos os repelentes vão ser testados com aqueles. Esse repelente que a gente tem a comprovação é esse que o médico vai falar que é para usar. Porque ele não vai se arriscar a te indicar algo que não é bom. Não é que ele não acredita que os outros funcionem, mas ele sabe, por experiência dos experimentos científicos, que não funciona tão bem. Então, não é que o médico seja cético, ele só quer pesquisar mais. E a ciência, ela mostra isso. Para vocês terem uma ideia sobre dieta, se você pôs essa biblioteca, a Biblioteca Nacional Americana, ela tenta catalogar toda a produção científica relacionada à saúde. E se vocês forem olhar procurarem nessa biblioteca sobre dietas, existem 416 mil artigos, mais de 416 mil artigos que falam sobre dieta, já produzidos até hoje. Só nos primeiros 3 meses desse ano, foram produzidos mais de 5 mil artigos. Uma média de 62 artigos por dia são publicados, só nesse ano, janeiro a março, sobre dieta. Você tem uma ideia como se estuda isso e como é complexo esse assunto. Porque, na verdade, cada pergunta que a gente faz, a gente acha uma resposta no artigo e já sugere novas perguntas. Sobre dieta mediterrânea, vegetariana e vegana, que talvez são as dietas vegetariana e a mediterrânea são as dietas consideradas as melhores, ou pelo menos estudadas há mais tempo por serem melhores. Eu coloquei aqui, em homenagem ao Ronei, aqui, que é um grande incentivador da saúde nessa igreja, as dietas veganas ali. Mas também eles estudam as dietas em relação às
em relação às diversas doenças, dieta sobre obesidade, dieta sobre câncer, dieta sobre... aqui ficou muito pequenininho para ler. Tem dieta sobre o consumo de carnes. Tem um artigo muito interessante, que eu até recolhi aqui, falando assim da dificuldade de ter saciedade para quem não consome carne. Isso é uma grande dificuldade. O pessoal que trabalha com nutrição sempre comenta, às vezes o pessoal vira vegetariano, acaba engordando porque não tem mais saciedade. E aí tem dificuldade de controlar o peso depois de ter virado vegetariano, porque a carne produz saciedade. Então, assim, coisas positivas, coisas negativas. E aí, esse artigo que está aqui é um artigo que foi publicado em 2014, que compara a dieta vegetariana com as dietas não vegetarianas. E aí, inclusive, cito os adventistas. Esse artigo aqui, se vocês conseguirem ler ali, está escrito meta-análise. Meta-análise é um tipo de estudo que a gente considera o melhor nível de evidência na ciência. Os níveis de evidência começam desde a experiência pessoal, e a gente pode colocar a experiência leiga como válida, depois a experiência dos experts, né, os que estudam isso, e até o último grau de evidência, que é essa meta-análise. Por que é o último grau? Porque ela aglomera, pega todos os artigos produzidos sobre aquele assunto e compara eles. E aí os compara. E aí vê o que tem em comum. Às vezes um artigo diz que é bom uma coisa, outro diz que é bom outra coisa, um diz que tem muita evidência para isso, outros não, ele vai comparando. Aquilo que for comum a todos, todos tiverem a mesma resposta, vai dizer, bom, se todos tiverem a mesma resposta, esse aqui realmente é a resposta mais acertada. Então a meta-análise é uma coisa que a gente valoriza bastante. E esses caras aqui, que pesquisaram em 2014, publicaram esse artigo, eles viram o seguinte, que em relação à dieta vegetariana, a dieta vegetariana provavelmente protege de doenças cardiovasculares, de morte por doenças cardiovasculares, morte por infarto, outras coisas. E ele achou interessante uma coisa, eles viram que quando se pesquisou os adventistas vegetarianos, eles viram que esses adventistas vegetarianos, a proteção ainda é maior. É interessante, né? A mesma dieta, mas na população adventista, a proteção das doenças cardiovasculares é maior. Essa é uma resposta que ele trouxe. Mas todo artigo científico traz respostas e traz novas perguntas. Aí o pesquisador pode perguntar, por que nos adventistas é maior? Será que é só a dieta que influencia na saúde? Ou é todo o estilo de vida adventista? O estilo de vida adventista não defende só a dieta saudável, a dieta equilibrada, mas defende 8 remédios naturais, 8 remédios dados por Deus, que influenciam a saúde. E se nós começarmos a pesquisar, a gente vai ver que isso influencia. Quais são os remédios naturais? O exercício. Um exercício regular, sabidamente protege das doenças cardiovasculares. Não só o exercício, mas o repouso. O repouso é adequado para manter os níveis, a atividade cerebral adequada, os níveis de estresse e tudo mais. O uso da água. Não só refrigerante, café, bebida, mas o uso da água. Tem muita gente que bebe, mas não bebe água, e a água é o melhor líquido. O ar puro e a luz solar, e não só uma vida dentro de paredes, como é na cidade grande, mas ter um tempo para ir na praça, pegar um sol, caminhar no meio da natureza, ou no final de semana sair para um sítio, sair para um lugar mais natural, com a família. O sábado à tarde é um dia ideal para a gente estar em contato com a natureza, para refletir no amor de Deus. Mas a dieta regular, e principalmente a abstinência, né? Se abster de coisas nocivas, né? Como a gente se abstém do álcool, se abstém do cigarro e outras coisas. E principalmente a confiança no poder de Deus. Com certeza isso tudo influencia na boa saúde e talvez seja a resposta para dizer por que os adventistas tiveram melhores resultados nessa pesquisa do que os outros. E a ciência é sempre assim, a gente acha esses resultados, acha um resultado e está sempre procurando novos. Mas esse ano, em março desse ano, produziram um outro artigo, agora 2016, saiu da prensa mês passado, comparando então a dieta vegetariana, a vegana, com as outras dietas onívoras. E eles viram interessantes os resultados desse trabalho. Eles mostraram que para cada 4 pessoas que têm risco de morrer do coração, que se tornarem vegetarianos, uma delas não vai morrer do coração. Há 25% de proteção para a morte de doenças cardíacas. Então, se você tem uma família cardíaca e você tem um risco maior, eu acho que é uma boa oportunidade de começar a pensar em uma dieta vegetariana. Você vai ter 25% de proteção em relação às outras dietas.
Eles estudaram também em relação ao câncer. Eles viram que é 8% de proteção em relação às mortes por qualquer câncer. Se eles forem olhar câncer por câncer, vai ter uns cânceres que é 2%, outros 10%, outros 20%, mas em média, em geral, todos os cânceres, a dieta vegetariana protege em 8%. Então, se a gente tem o risco de câncer, não quer morrer de câncer, talvez uma dieta vegetariana nos dê aí uns 8%, aproximadamente 8%, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da nossa tendência. Aqui, eles estudaram o veganismo também, e aqui, para a alegria dos veganos, eles mostraram que a redução das mortes por câncer foi de 15%, maior inclusive dos vegetarianos. E aí você pensa, mas então o leite e os derivados que vão dar câncer? Não, sei. A gente tem que estudar isso mais. Mas eu posso levantar uma hipótese. Todos os veganos que eu conheço, eles não só se abstêm dos produtos animais, mas eles procuram muito mais produtos orgânicos e naturais, né? O Ronei não vai me deixar mentir. Pelo menos todos que eu conheço são assim. O Ronei é uma prova disso. Produtos naturais, quando a gente fazia os junto às panelas, sempre aparecia com umas coisas diferentes lá, sempre orgânico, natural. E a gente sabe que os produtos, isso já está comprovado, os produtos industrializados têm substâncias que são cancerígenas. Então, talvez a diferença do vegetarianismo para o veganismo não seja pela dieta, mas sim pela qualidade do produto que a pessoa consome. E isso é uma coisa que não respondeu nesse trabalho, mas é uma coisa que é uma hipótese que vai ser pesquisada, ou está sendo pesquisada já. E a ciência tem muito disso. A ciência, ela traz respostas e traz muitas mais perguntas do que as respostas que ela produz, e a gente está sempre estudando, sempre correndo atrás. E às vezes é difícil até discernir. E eu sempre acho muito interessante isso, porque se é difícil para a gente que tem um treinamento, discernir às vezes o que é bom, e mesmo esses artigos, a gente olha artigos que são mal feitos e não vale a pena levá-los a conhecimento. Mais difícil ainda quem não tem o estudo estudar sobre isso. Por isso que às vezes é mais importante buscar o conhecimento profissional de alguém aqui. E aqui na nossa igreja, a gente agora vai fazer uma propaganda. O Departamento de Saúde está muito bem organizado, tem nutricionistas, psicólogos, especialistas em comida e professores de educação física, fisioterapeutas, se organizando para produzir para a igreja a oportunidade de aprender sobre alimento, de discernir o que é bom, fazendo cursos de alimentação, de cozinha, participando das atividades. Isso é muito bom. Só que o nosso conhecimento é um conhecimento limitado. Limitado por quê? Porque a ciência, ela só responde a pergunta que a gente faz. Se a gente não perguntar, ela não responde. Segunda coisa, ela só enxerga aquilo que ela é capaz, que ela tem ferramentas para enxergar. Se eu não tiver uma ferramenta para enxergar, eu não vou ver a resposta. Eu vou dar um exemplo sobre isso, que é em relação ao céu. Quando vocês olham para o céu, o que vocês veem? Eu vejo estrelas, né? Eu vejo um monte de estrelas lá, eu não sei o que são. Só que quando eu tinha uns 9, 10 anos, eu entrei no desbravador, foram me ensinar a especialidade de estrelas. Então a gente apareceu as... Aqui ficou muito apagado, não vai dar para ver. Aí eu comecei a ver as constelações, eu descobri que as estrelas têm nome, e elas se ligam entre elas em figuras, que o pessoal chama de constelações. Isso me abriu a mente, me abriu assim, nossa, como o céu mudou para mim. Eu passei a olhar o céu depois disso, vendo um céu diferente, não é mais só pontinhos de luz, mas agora são estrelas, constelações. Aí, quando eu tinha lá uns 14, 15 anos, um professor do IACS lá, tinha um baita telescópio gigante, pelo menos eu achava gigante naquela época, não sei hoje. E aí, um dia, num céu que ele achava que seria o melhor para a gente observar as estrelas, ele nos levou lá a São Francisco de Paula, montou o telescópio e nós fomos olhar as estrelas. E aí, quando a gente olhou as estrelas passaram a ficar assim, ficou muito ruim a imagem. Bom, mas atrás daquela constelação de Órion, que é a que está mostrada aqui, que são 6, 7 estrelas principais ali, 8 estrelas principais. Tinha milhões de outras estrelas de fundo. E ainda tinha uma manchinha ali, uma coisa meio nebulosa, que o pessoal chama de nebulosa de Órion. E o céu tomou um novo visual, porque a gente tinha uma ferramenta melhor para observar o céu. Quanto melhor as ferramentas, melhor a forma que os cientistas entendem as coisas da natureza. Por isso eles precisam agora acelerador de partículas para entender melhor o átomo. E aí fizeram também o telescópio Hubble, que está fazendo aniversário agora de 25 anos, e colocaram no céu. E aí eles passaram a ver aquela mesma constelação de Órion assim. A tela está muito ruim por causa da luminosidade, mas a constelação passou a ter cores, passou a ter outras nuvens de radiação, outras imagens,
que não se via antes. E se vocês pudessem ver bem a imagem, vocês iriam ver, minha filha quando viu essa imagem mais recente da constelação de Órion, que eles aumentaram a potência do Hubble, e aí minha filhinha quando viu essa imagem, se vocês olharem para trás, a imagem lá está melhor, aquela imagem lá de trás está melhor. A minha filha viu essa imagem da nebulosa de Órion e fala assim, oh! Ela ficou estupefata com a beleza da imagem. Olha só, a ferramenta usada mudou totalmente a visão. E hoje os cientistas veem o céu assim. Eles, no núcleo eles veem a constelação, a nossa constelação aqui, o sistema solar, que é bem visível. Eles veem a Via Láctea, mais ou menos, já sabem que existem várias outras constelações ao redor. Depois eles veem uma coisa meio nebulosa que eles não sabem identificar e depois eles não veem mais nada. Então eles chamam do universo conhecido naqueles limites. E aqui, nesse momento, eu sou obrigado a parar para refletir numa coisa que é muito importante. E é o que nos traz aqui hoje. O ser humano, por mais modernos sejam os equipamentos, por mais experimentados que sejam os cientistas, por mais que o conhecimento se multiplique a cada dia, como vocês viram ali nos artigos científicos, a cada dia dezenas de artigos são produzidos, por mais que o ser humano busque conhecimento, o conhecimento do ser humano é limitado, por uma visão limitada que o ser humano tem. Por outro lado, nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos num Deus que criou tudo isso e conhece todas essas coisas. E Ele não é limitado por isso. Esse universo que nós conhecemos talvez seja uma pontinha do universo que Deus conhece. Isso se aplica também a nós, a nossa vida. Aquilo que nós conhecemos sobre saúde, sobre dieta, sobre estilo de vida, não é nada perante o conhecimento de quem criou isso tudo. No entanto, às vezes a gente busca informação do vizinho, do amigo, de um post na internet ou no Facebook, ou onde seja, que a gente não sabe nem o autor, ao procurar literatura científica. Ou busca na ciência para responder algo que às vezes já foi dito por Deus, nos seus escritos. E aqui então eu trouxe, vamos abrir a Bíblia então, que talvez seja o nosso primeiro escrito, em Provérbios 2, 6. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Deus, na sua Bíblia, na sua palavra inspirada, Ele nos diz que Ele é o fornecedor do conhecimento e da sabedoria. Se nós temos dificuldade em entender o que é melhor para a nossa vida, o que é melhor para a nossa dieta, o que é melhor para a nossa vida, aqui nós temos a primeira fonte de conhecimento, porque aqui nós vamos encontrar o que é importante. Eu não sei vocês, mas eu procuro sempre ver as informações que eu recebo pela ciência. Submeto essas informações na ciência para ver o que a ciência pode comprovar. Foi o que eu fiz quando minha esposa mandou o texto. Ela mandou o texto, eu comecei a ver e comparar aquilo com a ciência e ver o que era adequado e o que não era adequado. No final, a dieta até era boa. Mas depois a ciência também subjuga a uma sabedoria maior, que é a sabedoria de Deus. E nós temos uma coisa muito fácil, além da Bíblia, muito acessível. Eu trouxe aqui 2 livros, que é A Ciência do Bom Viver e o Conselhos do Regime Alimentar. Escritos pela autora americana Ellen White. Para quem não é familiarizado com ela, a gente acredita que ela é inspirada por Deus e que o mesmo Espírito que inspirou a Bíblia, inspirou os autores da Bíblia, também a inspirou para escrever esses livros. Para aquele que talvez não esteja tendo contato com a Ellen White ou com esses textos pela primeira vez, basta ler esses livros que vocês vão ter certeza do que a gente está falando. Esses livros foram escritos há um século atrás e até hoje eles vêm causando espanto até para os cientistas, para os estudiosos da saúde, que comprovam hoje coisas que ela escreveu um século atrás. Para mim é difícil entender alguém procurar alguma dica de saúde, alguma resposta para ter uma saúde melhor, sem que tenha antes lido esses livros. Porque assim como nós lemos na Bíblia, de Deus provém a sabedoria e o conhecimento. Lendo a Bíblia e o Espírito de Profecia, nós vamos ter a sabedoria e o conhecimento necessário para discernir na ciência e discernir nas postagens aí coloquiais aí da internet, dos amigos, o que realmente vale a pena.
Vamos começar então aqui para começar esse estudo da saúde, abrindo a Bíblia. Gênesis 1, 29 e 30, e vamos ver o que a Bíblia traz sobre dieta, já que é o assunto hoje, a alimentação. Vamos ler ali. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Essa é a dieta edênica. O pessoal que defende a dieta frutívora e crudívora, eles defendem essa dieta edênica. É a dieta baseada nos frutos e nas ervas que dão semente. Essa dieta foi oferecida por Deus para nós, porque o ser humano tinha um corpo perfeito e vivia num ambiente perfeito. Então Deus deu a dieta perfeita, Só que o ser humano pecou. E se nós formos seguindo a Bíblia, em Gênesis 4, 2 a 4, nós vamos ver a sequência. Não, Gênesis 3, 17 a 19, desculpa. Ao homem disse, porque deste ouvidos... Eu acho que eu fiz a referência errada aqui. Vocês me perdoam, está anotado errado aqui. O texto é o seguinte: e Adão disse, visto que atendesses a voz de tua mulher e a comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás ervas do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado. Porque tu és pó e após tornarás. Aqui Deus introduz uma nova dieta. Libera a comer as ervas do campo, que antes era o alimento dos animais, e introduz, inclusive, o cozer os alimentos. O ser humano deixa de comer só frutas e... Está certo? Está certo. Aqui acho que é a minha Bíblia que tem uma tradução diferente. Então, assim, introduziu, antes eram frutas e ervas que produzem semente, agora eram ervas do campo, a gente passou a comer as ervas que os animais, antes era destinado somente aos animais. Mas para isso a gente tem que começar a cozinhar os alimentos. Algumas ervas a gente não consegue digerir se não cozinhar, a celulose não é bem quebrada no organismo do ser humano. Infelizmente o ser humano persistiu na iniquidade, se afastou mais de Deus. E Deus teve que trazer o dilúvio. Após o dilúvio, a terra estava desolada. Vocês imaginam quando a gente vê enchente, como é que fica ali todo aquele lodo, as plantas todas destruídas? O dilúvio foi uma catástrofe natural, uma catástrofe na natureza, que modificou tudo. O ser humano, quando saiu do dilúvio, ele não tinha alimento suficiente. Ele ia demorar para conseguir plantar as sementes que ele plantou. Então Deus dá uma nova dieta para ele, em Gênesis 9, 13 e 4, e diz assim: tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue não comereis. Então Deus introduziu a carne. Aqui nós vemos então as 3 dietas: a dieta edênica, a dieta pós-edênica e a pós-diluviana. Eu gostaria de perguntar para vocês se vocês veem alguma semelhança nessas 3 dietas. O que vocês acham de semelhante nessas 3 dietas? O que motivou? A gente sabe que Deus age por princípio. O que motivou a Deus a oferecer essas 3 dietas? Deus faz sempre o que é melhor para o ser humano. O que tem de comum nessas 3 dietas? O que tem de comum nessas 3 dietas é que Deus proveu para o ser humano a melhor dieta que ele poderia ter no momento em que ele estava. No momento que o ser humano era perfeito, no momento que o ser humano tinha a saúde perfeita, tinha um ambiente perfeito, Deus sabia que bastava ele comer frutas e ervas que produziam sementes, que ele teria saúde. Mas em contraste, num pós-diluviano, ele sabia que o alimento que estava à disposição não seria suficiente. E a proteína animal seria uma boa fonte de nutrientes para que ele sustentasse a vida naquele período de pouco alimento.
A dieta, então, para o meu entendimento, a dieta, então, bíblica, na verdade, é a melhor dieta possível que a gente possa ter dentro das nossas condições. Não adianta a gente vir aqui e dizer para a gente comer tâmara, se a gente não encontra tâmara para vender. Isso funciona bem lá no Oriente Médio. Ou querer dizer que vamos tomar só azeite de oliva e eu não tenho condições de comprar porque é muito caro. Diferente lá na Grécia, que eles compram de galão lá e é baratíssimo. A dieta é a melhor dieta que nós podemos ter dentro das nossas condições. E aqui eu coloquei social porque é o que a gente conhece. Intelectual porque não adianta eu dizer para preparar um alimento que eu não sei como preparar. Financeira, eu não tenho como pagar. O geográfico, como eu dei o exemplo, não tem como... Então a dieta de Deus oferece, Deus é um Deus de muito amor, Ele oferece para nós a melhor dieta. Mas a Bíblia nos deixa ainda com questionamentos, né? Porque, ok, e qual é a melhor dieta que eu posso ter? E aí Deus não nos deixou desamparados, Deus trouxe o Espírito de Profecia, e as citações que eu vou trazer para vocês a seguir são todas do Ciência do Bom Viver. A primeira está na página 295, que diz assim: deve-se escolher o alimento que melhor proveja os elementos necessários para a edificação do organismo. E nessa escolha o apetite não é seguro, não é um guia seguro. Então, a primeira coisa, só o sabor não justifica a gente comer um alimento. E é interessante que esse texto foi escrito há um século atrás, e agora este ano, na revista Appetite, está aqui a citação, os pesquisadores foram pesquisar os hábitos alimentares e eles identificaram uma coisa interessante, que naquele grupo de pessoas que valorizavam o sabor, bons restaurantes, boa comida, pelo sabor, eles tinham uma dieta mais pobre em nutrientes, uma dieta pior. É fácil a gente entender, né? Porque se o nosso foco é o sabor, a gente se preocupa pouco com os nutrientes, mas se o nosso foco é alimentos que provejam os nutrientes que a gente precisa, nós vamos ter uma alimentação melhor. Deus já tinha nos dado essa indicação, não precisava de um trabalho científico recente para nos dizer isso. Os que entendem as leis da saúde são governados por princípios. E é interessante isso, fugirão dos extremos, tanto da condescendência como da restrição. E isso é muito importante. Às vezes, quando a gente começa a falar de dieta, muita gente se afasta de buscar maior conhecimento porque tem medo disso, ou ficar muito extremo para um lado, ou muito extremo para o outro. E a gente não consegue encontrar um equilíbrio. E é interessante aqui a sequência desse texto. Sua alimentação é escolhida não meramente para agradar o apetite, mas para o fortalecimento do organismo. Procuram conservar todas as faculdades nas melhores condições para o mais elevado serviço a Deus e aos homens. O apetite acha sob o controle da razão e da consciência. E são o quê? Recompensados com a saúde física e mental. No momento que a gente se coloca focado em realmente buscar um alimento saudável para nós, Deus nos irá recompensar. E a gente vai seguir lendo o Ciência do Bom Viver e vai ver que é impossível estabelecer uma regra fixa para regular os hábitos de cada um. E ninguém deve se considerar critério para todos. Isso talvez seja a maior dificuldade de nós. A gente pode vir aqui dar curso de alimentação, pode dizer aqui que essa foi a dieta melhor para mim. Isso talvez não seja melhor para vocês, e vice-versa. E é fácil entender isso. Se a gente for olhar esses 3 casais aqui, quem estuda antropometria, eles veem que o ser humano tem diferentes tipos físicos. Esses são os 3 principais, depois eles são subdivididos em várias outras. Os 3 casais aqui têm o peso ideal. Apesar da direita parecer meio mais gordinho, da esquerda bem magrinho. O da esquerda, para ficar igual ao da direita, vai ter que engordar muito, e vai ser obeso. Agora o da direita, se for igual ao da esquerda, ele não consegue chegar lá, ele vai estar doente com alguma coisa. Esse é o perfil ideal. Então, às vezes a gente olha um cara mais gordinho, o cara é gordinho, e já começa a ter julgamentos. Talvez o tipo físico dele seja esse, só pela aparência a gente não pode julgar. Outra coisa, o metabolismo de cada um desses casais aí é diferente. A forma que eles aproveitam os nutrientes, a necessidade que eles têm nutricional é diferente. Por isso o conselho do Espírito de Profecia é que a dieta é individual, é cada um. Nem todos podem comer as mesmas coisas, a sequência do texto que a gente estava lendo. Comidas apetecíveis e sãs para uma pessoa pode ser desagradável e nociva para outra. Alguns não podem usar leite, ao passo que para outros o leite, eles tiram bom proveito do leite. Há pessoas que não conseguem digerir ervilhas e feijão, para outros elas são saudáveis. E agora o mais interessante, para uns as preparações de cereais integrais são boas, enquanto outros não a podem digerir. Vocês já escutaram alguém falando mal da comida integral? Toda vez que a gente fala de saúde, a gente diz, não, vamos comer comida integral. E aqui o Espírito de Profecia está dizendo que nem sempre a comida integral é melhor. Como é que a gente resolve isso?
Quanto mais a gente aprende, mais dúvidas nos traz. A ciência é assim, a ciência do bom viver não é diferente. A ciência só que é uma ciência escrita por um cara que pesquisou muito melhor o ser humano, que foi quem criou o ser humano. Diferente da ciência que a gente escreve, que é uma ciência muito limitada. A reforma dietética deve ser progressiva. Por essas dúvidas, por essa dificuldade, a gente tem que continuamente estar estudando e continuamente estar tentando os alimentos, fazendo esforço para substituir com outras coisas que sejam saudáveis e baratas. Fazendo, não obstante, comida saudável e gostosa. E aqui é interessante. Antes a gente falou que o apetite não pode ser o foco da nossa escolha alimentar. Mas aqui já está dizendo que é importante a comida ser gostosa. Por quê? Alguns pesquisadores já estudaram isso. E eles viram que a comida que é saborosa ao paladar, ela traz mais benefícios para o organismo. Por algum motivo ativa o organismo a se aproveitar melhor do alimento que é saudável ao paladar. Então ela tem que ser saudável e não obstante gostosa. Mas o texto que eu mais gosto do Ciência do Bom Viver é esse aqui. Nós temos um hábito. Quem aqui tem o hábito de orar na hora de se alimentar? Serviu o prato, sentou na mesa e orou. Quem tem o hábito de orar? Todo mundo tem um hábito. A gente segue esse hábito, que a gente viu lá na Bíblia, que Deus sempre abençoa o alimento. Mas vocês já perguntaram por que Deus orava pedindo bênção do alimento? Então, tem um texto aqui no Ciência do Bom Viver que nos explica isso. Alguns andam continuamente ansiosos de que seu alimento, embora simples e são, lhes possa fazer mal. Seja-me permitido dizer a estes: não penseis que vossa comida vos vai fazer mal. Não penseis absolutamente nela. Comei segundo o vosso melhor discernimento. E aí nós vemos tudo que a gente falou até aqui. Nós temos que estudar sobre alimento, nós temos que procurar substituir os nossos alimentos por coisas mais saudáveis. Mas ao comer, e havendo pedido ao Senhor que vos abençoe o alimento para revigorar o corpo, crede que Ele escuta a oração e ficais descansados. Meus amigos, tem coisa mais maravilhosa do que isso? Deus não só é um Deus do universo, que conhece todas as coisas, que nos deu toda a orientação para nós comermos melhor, mas Ele ainda entende nossas limitações. Ele está dizendo para você e para mim hoje, que você não se aquete em comer o que você está comendo hoje, procure melhorar a sua alimentação. Mas fazendo isso, também não se preocupe mais, confie que Ele vai fazer o que você não fez. Não é que hoje eu vou poder comer algo e dizer assim, eu vou comer isso para sempre. Não, se eu comer algo que não é saudável hoje, amanhã eu tenho que aprender que não é saudável e substituir por outra coisa. Mas como eu ainda não consegui chegar lá, Deus vai fazer esse alimento de hoje ser saudável. E nós vamos ser saudáveis. Então, em resumo, meus amigos, o Paulo Haas já está aqui com os minutinhos aqui contando para eu terminar o sermão. Eu vou encerrar resumindo tudo que a gente falou até aqui. Em primeiro lugar, a dieta bíblica é a melhor dieta possível que nós podemos ter dentro da nossa realidade. Essa é a dieta bíblica. A dieta bíblica não se baseia em rótulos, não é o vegetarianismo, vou lá com o vegetarianismo, veganismo, vegetarianismo, não é rótulo. Não tem rótulo. Deus não colocou um rótulo na nossa dieta. A gente faz isso só para atrapalhar. A dieta é a melhor dieta que você pode ter. Mas nós temos que seguir princípios. Primeiro, ela não é igual para todos e nós devemos aprender a respeitar as diferenças. Então, a primeira coisa que a gente tem que combinar é parar de olhar para o outro. Primeiro, para a aparência do outro, segundo, para o prato do outro. Primeiro, a gente não pode julgar ninguém, a gente não sabe a situação de saúde da pessoa, a gente não sabe se a comida dela é ideal para ela ou não. Então, a gente começa assim, vamos combinar o seguinte, vamos parar de julgar e parar de olhar para os outros, vamos olhar para o prato da gente. Segundo, o apetite sozinho não é seguro. Se bem que a gente tem que comer comida saborosa, mas não dá para basear no apetite a nossa alimentação. E temos que fazer o que então? Buscar conhecer o valor nutricional dos alimentos. A gente tem que conhecer os alimentos, conhecer o que a gente está comendo. Quantos de vocês já leram o rótulo de um alimento, já foram pegar um livro para conhecer o alimento e fazer as substituições necessárias? Ah, a carne não é boa. A gente mostrou um artigo científico aqui que a carne não é boa, não tem como discutir. Se a gente for pegar artigos sobre câncer, a gente vai ver que o consumo de carne aumenta o índice de câncer de intestino grosso. Não tem como argumentar de forma lógica o consumo da carne. Mas então eu vou substituir por quê? Não adianta também só parar de comer carne e ficar obeso porque não conseguiu ter saciedade no alimento, substituir a carne, ou ficar anêmico, ou ficar com deficiência de algum aminoácido porque não conseguiu, alguma vitamina, porque não conseguiu substituir adequadamente. Então nós temos que estudar as formas de substituir. Para esse estudo, mais uma vez a propaganda, Departamento de Saúde, a Alice coordenando, cadê a Alice aqui? A Alice está lá atrás. Coordenando o Departamento de Saúde, vai produzir esse ano vários cursos de culinária, informações,
continuadas para que todos possam aprender melhor a substituir os alimentos. Então, agindo por princípio, a gente pode ter uma reforma progressiva. A cada dia nós temos a obrigação. O que Deus espera de nós não é que hoje nós comamos bem, é que hoje nós comamos melhor do que ontem. Porque o resto Ele vai fazer, até que um dia Ele possa nos glorificar e aí, sobre isso, nos resta então orar para que Deus nos faça saudável. Mas aí eu quero trazer uma experiência para encerrar aqui, que é uma experiência interessante. Esses dias uma irmã da igreja, ela me abordou e falou assim, doutor, eu estou com dificuldade de emagrecer. E eu não sei o que se faz, eu fiz dieta X, dieta Y, não sei o que, não sei o que eu vou fazer. Aí eu falei para ela assim, olha minha irmã, faz o seguinte, você não ora depois de servir o prato, faça orar antes de servir o prato. Ore para pedir para que Deus nos ajude a escolher o que comer. A quantidade de botar no prato. Ela falou assim, eu gostei da ideia, eu vou fazer isso. E passou a orar. Toda a refeição, antes de servir o prato. Meu Deus, o que eu vou botar no prato? Qual é a quantidade que eu vou botar no prato? E Deus iluminou ela. Sabe que esses dias eu estava conversando com um colega no hospital, e ele dizendo que ele era agnóstico. Então ele acredita num Deus universal, numa energia, num poder que rege o universo, como nós. Mas ele não acredita num Deus pessoal. Nós estamos aqui hoje porque nós acreditamos nesse Deus pessoal. Num Deus que intervém na nossa vida, um Deus que nos conhece até o número de fios de cabelo, ou até dos fios de cabelo que eu tinha no passado. Ele nos conhece, Ele está interessado em nos dar a melhor vida que nós podemos ter aqui na Terra, enquanto Ele não vem. E Ele fala conosco, Ele é um Deus pessoal. Se você ainda não conversou com Deus e não escutou Ele conversando para você, prove Ele. Eu falei de experimentos científicos aqui, faça o experimento com Deus, para que Ele fale. E essa senhora, irmã da nossa igreja, eu até ia chamar ela para vir aqui falar na frente, mas eu acho que ela não está aqui hoje. Ela fez o experimento. E ela, semanas depois, ela veio, Leandro, bem feliz. Deu certo, já perdi não sei quantos quilos, e olha, eu nem sinto mais vontade de comer tanto que eu nem comia, Deus tirou totalmente a minha vontade, agora eu estou servindo o prato. Mas eu extrapolei ainda mais esse teu conselho. E eu fiquei muito feliz, porque aquilo que Deus estimulou ela a fazer na sequência, foi o que eu já tinha, quando ela veio falar comigo, eu já tinha feito esse sermão. Eu já tinha escrito esse sermão, que são esses outros 3 passos. Então, se vocês querem uma fórmula mágica para ter saúde, parem de procurar na internet, no WhatsApp, nas receitas milagrosas que tem por aí, e foquem nesses 5 passos. Essa é a fórmula mágica para ter saúde. Em primeiro lugar, ore a Deus para que Ele dê discernimento. Para que quando você for ler sobre saúde, quando você for estudar, Deus possa iluminar a sua mente para você ter discernimento. Deus está disposto a fazer isso por você. Em segundo lugar, quando você for lá, comece a orar lá nos primeiros passos da preparação do alimento, quando você vai no mercado. Essa senhora em particular, eu extrapolei ela me falando, porque agora eu oro até para comprar comida no mercado, e tu não sabe o que aconteceu, Leandro. E ela dando o testemunho dela para mim. Eu vou no mercado agora, eu passo no corredor, eu já não sinto mais vontade de comer várias coisas que eu comprava antes. E que não eram saudáveis, mas eu não conseguia deixar de comprar. Agora eu não tenho mais vontade de comprar. E eu estou comprando coisas que antes eu não pensava em comprar, e eu sou levada a chegar lá e comprar, eu levo para casa e acabo preparando e vejo que me faz bem. Orar na hora de comprar o alimento. Orar na hora de escolher qual o alimento que você vai preparar. Você tem um monte de alimento em casa. Eu sempre falo que minha esposa tem um dom da cozinha, né? Porque ela chega em casa lá, ela faz sempre umas misturas maravilhosas, saudáveis e muito gostosas. E assim, esse é um dom dela. Mas para quem não tem esse dom, ore. Deus vai dar o dom para escolher e fazer a combinação adequada dos alimentos. Vou botar só amido no alimento, vou botar amido, proteína, que tipo de proteína, vou botar gordura, quanto de gordura, vou fazer a combinação adequada do alimento. Ore então na hora de servir o prato. E depois de tudo isso que você colocou nas mãos de Deus, o conhecimento do alimento, a escolha do alimento, a preparação do alimento, você pode ter certeza que você pode fazer a oração que você está acostumado a fazer, para que Deus torne esse alimento saudável, e aí sim você vai ter o que é o título do nosso sermão, a cura e a saúde pelo alimento. Pai querido, obrigado mais uma vez por podermos ter estado aqui essa manhã, que a sua mensagem possa tocar no coração de todos nós, e que possamos aprender a realmente viver
sob tua ordenança, viver seguindo os teus conselhos. Que não só no alimento, mas em todas as coisas que fizermos, que nós possamos orar antes de qualquer decisão em nossa vida. Possamos realmente ser guiados pelo teu Espírito. Experimentarmos desde agora não só a cura pelo alimento, mas a paz celestial, a paz de quem vive no céu desde agora, esperando o Senhor voltar. Isso é o que eu lhe peço e agradeço, não porque tenhamos méritos, mas em nome do seu Filho amado Jesus, que morreu por nós, e por ele esperamos. Amém.